Muito boa noite a todos, galera. Eu fiquei ontem e hoje sem gravar absolutamente nada. Agora de noite eu vou gravar o que eu tava programado já para gravar, né? Primeiro o pós-jogo da final da Copa do Brasil, daqui a pouco outro vídeo que aí é para depois, né? Vamos lá, galera. Acabou, hein? Acabou, está encerrada 100% agora a temporada de 2025 do futebol brasileiro. Essa final da Copa do Brasil foi para coroar uma bela temporada que a gente teve, e eu acho que foi um acerto da CBF colocar a final agora. A gente vai falar do jogo, vamos falar também sobre esse final de temporada, sobre o calendário. Eu acho o seguinte, velho, eu acho que foi um baita acerto colocar essas semifinais da Copa do Brasil para depois do Brasileirão, porque dá uma importância maior, né? A coisa, pô, é a única coisa que tem para ver, acabou o Brasileirão, agora para fechar com chave de ouro, teremos a Copa do Brasil. Foram duas excelentes semifinais, e essa final hoje no Maracanã. Não foi jogo único, né? Mas foi meio com jogo único hoje, de segundo jogo, que estava tudo empatado, então era para definir hoje o campeão. 0x0 era pênalti, quem ganhasse era campeão, então foi meio com jogo único, né? Para definir hoje, depois do jogo de ida, que praticamente não teve jogo, porque foi um jogo muito ruim, o jogo da ida, né? Hoje foi muito melhor. Não acho que foi um jogo nota 10, excelente jogo, mas foi muito melhor do que a ida, foi nota 8 ali, nota 9 por ali. Enfim, galera, parabéns ao Corinthians, que mereceu ser campeão. E é absurdo o que faz o Dorival, né? Mas antes, bora continuar falando aqui sobre as datas, né? Eu manteria para o ano que vem essa semifinal e final. É um debate a se fazer. Talvez manter para depois do Brasileirão. Eu sou contra, porque eu acho que semifinal e final depois do Brasileirão, eu já acho que é muito. E também outra coisa, eu acho que é exagero você colocar para ter jogo ainda no dia 21 de dezembro. Nós estamos a 4 dias do Natal, galera. 4 dias do Natal. 4 não, 3 dias do Natal. Para quem conta aí na véspera, dia 24, que é onde a gente faz a ceia. Eu acho meio que um exagero da CBF, mas eu entendo que esse ano foi para poder consertar o calendário que o seu Edinaldo acabou com o futebol brasileiro, e o Sami agora tá vindo para resgatar, porque eu até agora sou favorável ao trabalho dele. Eu acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho na CBF, né? Ano que vem a final vai ser jogo único, no dia 6 de dezembro, tá confirmado. Eu acho que é um baita acerto. A final única tem suas coisas negativas, mas também vai ser também um baita acerto, porque vai ser jogo único, parar o Brasil inteiro para assistir, que nem foi essa final de hoje, né? Então acho que a final ali tá de bom tamanho, e as semifinais talvez mantendo no fim de semana. Eu acho que a semifinal sendo sábado e domingo também foi um acerto, foi muito bom. Enfim, né? Isso aí é coisa pra gente ver ano que vem. Aí vamos lá, galera. Como eu tava falando aqui, o que faz Dorival Júnior na Copa do Brasil é algo absurdo, é algo sem mais. É algo sem pretendentes. Eu não consigo descrever o quão absurdo é o seu Dorival Júnior na Copa do Brasil. Meu amigo, se você quiser vencer uma Copa do Brasil, você tem que contratar Dorival Júnior. O estilo de jogo dele é perfeito para mata-mata. É perfeito para a Copa do Brasil. Foi dito na transmissão hoje que ele venceu em 2010 a Copa do Brasil com o Santos, né, batendo todo mundo. Depois ele venceu 12 anos depois, em 2022. Ele passou por um período ruim da carreira dele, que ele era tido como ultrapassado, vinha de maus trabalhos, depois ele se reinventou e ele volta em 2022. Ele consegue, aquele time do Flamengo ali, ficou em 6º lugar do Brasileirão, mas nas Copas que ele compensou. Ele venceu a Libertadores e ele venceu a Copa do Brasil com o Flamengo. Uma baita campanha, batendo todo mundo. Beleza, né? Ele venceu 2 vezes consecutivas, 22 e 23. Em 2023 ele ligou com o São Paulo. Perceba, tirando o Flamengo, o São Paulo foi meio de tabela no Brasileirão, e o Corinthians é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Então o forte dele não é os pontos corridos, o forte dele é as Copas. Nas Copas ele vai bem, consegue dar o seu resultado, porque o estilo de jogo dele, como eu falei, a gente vai falar disso mais já, é realmente adaptado para as Copas, né? Um absurdo de treinador, mais um título, e nos últimos 4 temporadas ele chegou em 3 finais de Copa do Brasil e ganhou todas, ganhou as 3. Ano passado ele só não chegou na final e não foi campeão porque ele foi para a seleção brasileira, de forma equivocada. De fato, não é porque você ganha a Copa do Brasil que você merece treinar a seleção brasileira, que é um clube não, uma seleção, um time a nível mundial, que disputa a Copa do Mundo contra os melhores, que tem um treinador, que agora tem um baita treinador, que realmente tem que ter, que é para disputar com os melhores dos melhores mesmo. Não é porque você ganhou a Copa do Brasil que tu é um baita treinador. Não acho que o Dorival é um baita treinador para a seleção brasileira, já se provou que não, claro. Mas para time aqui no Brasil, para uma Copa do Brasil, se você quer ser campeão, realmente é um baita treinador. Não acho ele o melhor treinador do mundo de estilo de jogo, jogar bonito, jogar ofensivo, um grande futebol. Eu acho que ele é um treinador de curto prazo, não é um treinador de projeto. É realmente para contratar, ganhar a Copa do Brasil, já foi. Ele realmente não consegue manter o trabalho por muito tempo, de longo prazo, assim, perfeito. Tanto que a diretoria do Flamengo demitiu ele depois de ter sido campeão. Acho que até foi errado, convenhamos, né? Podia ter esperado pelo menos o Mundial, mas de fato é um treinador que não
passa segurança a longo prazo, mas para curto prazo na Copa do Brasil, mata-mata, ele vai lá e decide. A transmissão falou que foram 19 classificações seguidas em mata-mata. Isso é absurdo, isso é surreal. Se o seu time enfrenta Dorival Júnior na Copa do Brasil, pode esquecer, meu amigo, pode esquecer, já era. E foi uma baita campanha do Corinthians. O Corinthians ele só sofreu 3 gols na Copa do Brasil. Ele só sofreu 3 gols. E foi agora, 2 do Cruzeiro e 1 do Vasco. E a gente percebeu no jogo de ida qual que é o estilo de jogo do Corinthians. Tranquilo, o adversário pode ter a bola, eu fico aqui na minha, defendo muito bem, saio em transição, bola longa, sou eficiente, marco o gol e já foi. No jogo de ida eles não conseguiram fazer isso, porque o Vasco também não deixou. Hoje, o Corinthians foi muito eficiente. Foi muito eficiente. Baita campanha do Corinthians. Antes de a gente falar do jogo, bora destacar agora o Vasco. E é muito triste pro vascaíno. Eu tava no grupo do WhatsApp agora, meu amigo meu tá desolado, porque ele nunca viu, assim, um título relevante do Vasco. Ele só viu, acho que talvez, há muito tempo. E, assim, é realmente muito frustrante, porque essa final, galera, foi uma final de 2 equipes que não estão na melhor fase da sua história, na melhor estrutura. A Corinthians está devendo 2 milhões e o Vasco está em reestruturação agora com o Pedrinho. Está em reestruturação agora. Mas o Corinthians também está time, o Vasco tem muitos jogadores ali importantes, Coutinho, não tem investimento agora na SAF, mas o Vasco é SAF e conseguiu montar um time competitivo para a Copa do Brasil. E eu acho que essa é uma final que mostra bastante pra gente também como é que tá o nível do futebol brasileiro. Foi o 13º contra o 14º. O 14º tem Coutinho, tem um time interessantíssimo, tem bons jogadores pro Brasileirão. Ryan, o que joga esse moleque, hein? Esse moleque hoje o Vasco perdeu, mas eu acho que ele foi um dos melhores em campos do Vasco. Ele consegue uma bela jogada quando o Vasco estava perdendo ali na direita, fez um bonito drible, acabou não dando gol, mas foi uma bela jogada. Aquele chute no final de fora, acho que foi a ameaça mais forte do Vasco, depois de estar perdendo por 2-1, foi do Ryan. Que moleque sensacional, cara. É aqueles que eu queria bastante no meu time, é Ryan, velho. Já tá aí, daqui a pouco tá indo pra Europa já, com certeza, né? Que moleque sensacional, tá? E destacar também a campanha do Vasco, velho. Eu acho que o Pedrinho, ele faz um baita trabalho na reestruturação do Vasco, na figura de presidente. Ele, o Vasco, galera, tá passando por reestruturação, como eu acabei de falar. O Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, e o Vasco chegou na final e quase foi campeão. O Vasco quase foi campeão da Copa do Brasil, galera. É um time completamente em reestruturação. Chega na final, faz a baita campanha, e um Diniz que é muito 880, né, bicho? Hoje, inclusive, ele teve que recorrer a cruzamentos e jogada de escanteio, bola parada para tentar empatar o jogo. Me surpreendeu, porque ele é um treinador que gosta de propor jogo, né, de posse de bola no pé. E hoje foi um jogo que, já partindo para a estatística aqui agora, o Vasco teve muito mais posse de bola, teve mais finalização, só que hoje foi aquele tipo jogo do Diniz, né, quando ele perde. Muita posse de bola, toque para lá, toque para cá, finalização, só que grandes chances criadas, poucas. A chance do gol ali, talvez uma ali ou outra. Quando o Vasco precisou empatar o jogo lá no final, o Vasco foi praticamente nulo. O Corinthians conseguiu se defender muito bem. Só teve aquele chute do Ryan e umas finalizações ali dentro da área que foram para fora, que jogaram na lua. Então o Vasco não conseguiu reverter o placar quando precisava reverter. E aí muito me admira o Diniz, que é um cara tão ofensivo, gosta de posse de bola, ter que colocar o overhead no jogo para poder depender de bolas aéreas, para depender de cruzamento. Eu de fato não entendi. Tirou o Coutinho também, que é importante ali para a equipe, também não entendi essa substituição. Mas enfim, né? E o Diniz, galera, é um treinador que ele é 880. Eu acho impressionante. Ele ganha 4 seguidas, perde 4 seguidas. Já falei isso várias vezes aqui no canal. Ele goleia e é goleado. Mas outra coisa também, ou ele ganha um título, ou ele luta por um título, ou ele briga para não cair, pô. Ou ele é lanterna. É impressionante. Brigou para não cair com o Atlético Paranaense. Com o Fluminense, ano passado, estava na lanterna, só que um ano antes ele tinha ganhado a Libertadores. E depois de ele ter quase rebaixado o Atlético Paranaense, ele foi para São Paulo, quase foi campeão brasileiro com o São Paulo. Então é um técnico que a gente não consegue, sabe? Eu acho que ambos os treinadores, para a próxima temporada, assim, tem que ser mantido. Cara, o Diniz, como ele não ganhou o título, eu pensaria se eu manteria o Diniz ou não. Porque ele é muito 880, ele não passa... Eu não gosto de nenhum dos dois como treinador de futebol. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois. Para mim, o Diniz ele tem ideias boas de jogo, mas ele não consegue botar em prática. Às vezes ele consegue, mas quando ele não consegue é goleado, é briga para não cair. Então, como é que um treinador desse te passa segurança? Não te passa segurança. E o Dorival, como eu falei, ele dá resultado ali, eu manteria para Libertadores, já que ele classificou o time, mas a longo prazo não acho que ele vai dar esse resultado todo. Diniz também, mesmo que ganhasse, aí manteria, porque querendo ou não ele foi campeão, esperava a Libertadores. Agora que não ganhou, o Vasco estava vindo muito mal no Brasileirão.
a gente não pode também ter memória seletiva. O Vasco ficou a 2 pontos de cair. Se tivesse mais 2 rodadas, o Vasco ia sofrer contra o rebaixamento. Com o Fernando Diniz, né, que foi muito bem, mas depois ele decaiu também. Então são 2 treinadores que têm seus méritos, que fizeram ótima Copa do Brasil, principalmente o Dorival. Na Copa do Brasil eu não tenho o que contestar com ele. Mas eu, particularmente, com os dois treinadores, eu fico meio com o pé atrás para a próxima temporada. Para a temporada que vem. O Dorival mantém para a Libertadores porque ele merece. Vai que ele ganha a Libertadores também. Olha só, galera. O Dorival foi campeão da Libertadores há 3 anos atrás. Então ele pode chegar na Libertadores ano que vem, focar de novo na Libertadores, focar na Copa do Brasil e, quem sabe, até ser campeão da Libertadores. Mas eu não sei se o trabalho dele vai durar a longo prazo. Essa é a questão, entendeu? E o Diniz, talvez eu manteria. Daria uma chance aí. Mas é algo de se pensar, de fato. E o Diniz, mais uma vez, ele brigou por um título e bateu na trave. Brigou com o São Paulo, bateu na trave. Só foi campeão mesmo da Libertadores. É incrível. Meu amigo, o cara foi campeão da Libertadores, pô. E é um treinador que briga pra não cair toda hora no Brasileirão. É isso que eu fico... Cara, é muito 880. É muito 880. Mas vamos lá, né? Hoje, pra mim, o jogo começou da mesma maneira que foi o jogo da ida. Um jogo ali, o Vasco marcando muita pressão, trocando muito espaço, tocando muita bola. Mas sem tanto perigo, sem aquele efetividade de fato, ameaçando de fato o gol do Corinthians. Aí veio o castigo, né? O Vasco, ele foi melhor, hoje melhor em termos de volume, de finalização, de posse de bola, mas o Corinthians ele tem a efetividade, é o estilo de jogo do Dorival. É por isso que ele dá tão certo em mata-mata. Porque quando é pra definir, quando é pra matar, ele mata. E ele sofre poucos gols. Um time que sofre poucos gols, faz 2-0 ali, é o suficiente, ele é campeão. E hoje foi assim, o Vasco estava melhor no jogo, e aí, num lançamento em longa distância do Mateuzinho, o Corinthians faz 1-0. No momento que o Corinthians não ameaçava o Vasco, tá? Não ameaçava em nenhum momento o Vasco. O Corinthians faz 1-0. Nessa belíssima jogada, eu vou colocar em tela aí do Mateuzinho. Olha o lançamento. Não, e olha o domínio do Yuri Alberto. Olha o domínio. Tava livre de marcação. Ele domina e faz um belo gol, abrindo o placar pro Corinthians. E eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu achei que o Corinthians não ia nem tomar empate. Eu achava que ia ficar 1-0 ali. E o Corinthians quase fez 2-0, vale lembrar, com o próprio Roberto também. Não lembro que foi agora que conseguiu um lançamento caído no chão. Ele tá caído, ele consegue um lançamento. O Roberto quase fez 2-0. E assim, pela efetividade, olha aqui, grandes chances criadas. 3 do Corinthians. Talvez 2 foi a chance do gol. E uma foi essa que eu citei, do Roberto em frente. Praticamente ali que em frente ao goleiro. Talvez essa chance do Vasco aqui tenha sido o próprio gol do Vasco. Enfim, então o Corinthians merecia fazer 2-0. E não tinha posse de bola nenhuma. Só marcava, defendia e jogava em transição. Tá errado? Não, faz parte do jogo. Muita gente vai falar, que injusto, o Vasco jogou melhor, o Vasco teve finalização, teve posse de bola. Mas, meu amigo, futebol é bola na rede. Futebol é gol. Eu defendo bastante o jogo propositivo, o jogo ofensivo, eu gosto. Inclusive, o meu time joga assim, o Bahia joga assim, com o Grupo City. Esse foi um fator que eu gostei que o Grupo City veio, de jogar ofensivo com posse de bola. Mas você tem que ter efetividade. Você não pode ir lá pra frente e perder 30 milhões de chances de gol. Tocar a bola e não ser efetivo. Eu prefiro, de fato, se for pra ser assim, ter 3, 4 chances, como foi o Corinthians hoje, fazer 2-1 e ganhar o jogo. É isso que eu prefiro. Não foi um grande futebol do Corinthians, mas foi eficiente. Fez 1-0, aí o Vasco chega a empatar, né? Com essa bola do Nuno Moreira aqui, a jogada pela esquerda, Coutinho começou a aparecer muito mais, né? Aí vem aqui a jogada pela esquerda e foi uma bola de cabeça, mais uma vez, né? Verratti fez o gol de cabeça contra o Fluminense e mais uma vez aqui no Moreira faz o gol de cabeça empatando o jogo pro Vasco, né? Eu achei que nem ia empatar. E o Vasco termina o primeiro tempo com a moral lá em cima, a torcida gritando, apoiando, vamos Vasco, termina empatado. O Vasco volta muito melhor no segundo tempo. Ali foi o recorte que o Vasco foi realmente um pouquinho melhor no jogo ali, conseguiu pôr a pressãozinha do Corinthians, mas aí, meu amigo, quando bate ali seus 68 minutos, né? 63 minutos, Memphis Depay é decisivo. Que jogador é Depay, cara? E assim, Corinthians mesmo endividado, com bilhões de dívida, devendo bilhões. Eu não vou entrar, claro, eu não vou entrar no mérito aqui mais uma vez, que nem foi no vídeo que eu fiz 2 vídeos atrás aí, que eu falei sobre isso, né? Que dever muito contratar grandes jogadores. Não vou entrar no mérito aqui porque é uma final e eu tenho que exaltar os times, né? E não criticar. Mas o Corinthians mesmo devendo bilhões, ele contrata o Depay, contrata um baita elenco com bons jogadores. Esse time aí merecia estar até melhor do que o Campeonato Brasileiro, porque focou muito na Copa do Brasil e deu certo, né? Acabou sendo campeão. E Depay é um jogador decisivo, ele está acostumado com isso. Ele já jogou em Europa, já jogou em seleção holandesa, ele é de fora, inclusive, ele é europeu, então ele está acostumado com esses momentos. Decisão. E mais uma vez, uma belíssima jogada do Pidon, o drible que ele dá aqui no meio de campo,
A jogada vai vir aqui pra esquerda. Olha, é aquilo, velho. O Corinthians chegou pouco, chegou. Mas quando chegou, é uma jogadaça dessa daí. Isso aqui é uma pintura. Isso aqui é uma jogadaça de futebol. O Yuri Alberto recebe, o Yuri Alberto fez um gol e deu uma assistência. Memphis Depay livre, fez 2-1. Bobeou a defesa do Vasco, assim, tá jogando contra o Corinthians do Dorival. Tu não pode ficar atrás do placar. Depois foi feira, catimba do Corinthians. Depois foi uma festa ali de segurar o jogo, né, de deixar o jogo rolar. E aí o Vasco tentou, no final, ele coloca, como eu falei no início do vídeo, né? Antes disso, velho, olha aqui, ó. Eu não tinha visto esse lance direito, tá? O Hugo Souza foi tentar repor a bola. O Nils Almirante que postou aqui. O Hugo Souza foi tentar repor a bola, né? Isso aqui não passou na transmissão. Não teve replay. A bola bate escancaradamente no braço do jogador do Corinthians. Mas aqui o que é que aconteceu? Ele interpretou que o jogador do Corinthians não estava vendo a bola. Ele não estava olhando para a bola. Então, de fato, ele não estava olhando, galera. Ele abriu o braço ali, o Hugo Souza foi e bateu. Agora, é desatenção do goleiro. Tem que ver o que é que diz a regra. A regra provavelmente fala aqui. Isso daqui, como o atleta não estava olhando para a bola, não tem como ele tirar o braço, ele não viu que a bola estava batendo nele. Entendeu? E o gol do Memphis também chegou a ser ali, chegou a ir pro VAR, possível impedimento, né? Eu não fiquei com a sensação de que foi impedimento. Para mim, com a sensação que eu vejo aqui, não foi impedimento de fato. Traçaram as linhas e o Vasco e o Corinthians fez 2-1. Aí, como eu falei, né, depois o Diniz foi pro desespero total, tirou o zagueiro, colocou o atacante, ele fez várias substituições aqui para colocar o time completamente ofensivo. Botou o Verratti para tentar viver a base de cruzamento, botou o Tietchan no lugar do Coutinho. Aqui eu não entendi muito bem, Coutinho é um baita jogador. Botou o GB, que até conseguiu aquela falta ali na entrada, ali na esquerda, né, pertinho da área, mas depois finalizou aquela bola para fora lá, de forma vergonhosa, né? Aí tirou o Pumita, botou o David, né? Trocou um lateral ali pro jogador mais ofensivo. Botou o Matheus França também, tirou o Carlos Coelho, tirou 2 jogadores da linha defensiva. Foi completamente para frente. Mas, como eu falei, sobrevivendo na base de cruzamento. O estilo de jogo dele ali no final foi joga, volta e reza. Não, irmão, joga, volta e reza e acabou. Por quê? Porque o Dorival conseguiu anular completamente as jogadas do Vasco, de ataque do Vasco, o toque de bola do Vasco, o jogo bonito, propositivo, posse de bola, 62% de posse de bola para absolutamente nada. 19 finalizações para absolutamente nada. Pois é, o Dorival conseguiu anular e o Diniz teve que só jogar a bola na área e ver o que vai acontecer. Jogar a bola na área e ver o que vai acontecer. O Vasco teve até uma chance ali de cabeça também, que eu tinha até esquecido, ali na pequena área, que foi para fora, só. E basicamente foi só isso aí que o Vasco ofereceu de perigo ao Corinthians, e o Corinthians é campeão com méritos, né? Apesar de não ter feito o jogo mais bonito, mais propositivo, mas mata-mata não é. É aquilo, galera. Mata-mata não é você jogar bonito. Se mata-mata fosse jogar bonito, países aí, seleções ganhariam a Copa. Muita gente fala que a seleção brasileira joga bonito, drible, individualidade. A Espanha na última Copa falou assim, porque o meu time joga mais bonito. Jogou bonito contra o Marrocos, se eu não me engano, foi eliminado nos pênaltis. O Marrocos chegou na semifinal jogando o quê? Na retranca, jogando em transição, jogando de uma forma que dava. Eu sou limitado, eu vou jogar da forma que dá. Mata-mata não é quem joga mais bonito, é quem é mais eficiente. É quem tem uma defesa melhor também. Pra mim, você ter uma defesa boa é essencial pro mata-mata. E isso o Corinthians teve, isso o Corinthians foi eficiente mais uma vez e merece ser campeão da Copa do Brasil. Não concordo com esse negócio de, não merecia porque jogou feio. Não concordo. Mata-mata é isso daí e acabou, tá? Parabéns ao Corinthians que agora vai pra Libertadores, né? E, pra encerrar, pela última vez, a classificação do Brasileirão aqui no canal. Flamengo foi campeão, aí vem Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol. E aí definiu-se agora, finalmente, os classificados da Libertadores, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e o Corinthians vai para a Libertadores direta, porque foi campeão da Copa do Brasil. Espero que a gente possa se encontrar lá mais para frente, né? Na fase de grupos, não. Quero pegar um grupo mais fácil ali. Inclusive, mais uma vez, né? A gente tem menos possibilidade de pegar um brasileiro esse ano, porque a gente está no pote 4, o Bahia está no pote 4, Mirassol tá junto com a gente e o Botafogo, se classificar, também vai junto com a gente pro pote 4. Aí a gente poderia pegar só a galera do G5, né? Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, ou o Corinthians, né? Menor possibilidade. Se a gente passar da pré, eu acho que a fase de grupos já tá mais acessível. Se a gente não pegar um brasileiro aí que tem mais chance de não pegar. Enfim, eu espero que venha só time de fora, que é mais tranquilo. Time brasileiro é complicado. Mas enfim, né? O Corinthians tá na Libertadores direta e o Vasco vai ter que jogar Sul-Americana. Então, São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos e Vasco vão jogar a Super Sul-Americana, né? Que estão falando aí que a Sul-Americana tá melhor do que a Libertadores. Tá melhor do que a Libertadores. Galera, se vocês não conseguirem ir para a Libertadores é porque vocês são incompetentes. Se o Santos tá na Sul-Americana,
é porque o Santos tem gestões horríveis, é porque merece estar aí. Se o Grêmio tá na Sul-Americana, é porque merece. São Paulo tá na Sul-Americana, é porque merece. O Vasco perdeu a Copa do Brasil, merece estar na Sul-Americana. Ficou em 14º lugar, merece estar na Sul-Americana. Então assim, em termos de nome, de fato, é uma grande Sul-Americana. Mas, se essa galera tá lá, é porque merece. Quem se classificou, o Mirassol classificou com méritos. Vai jogar Libertadores com méritos. Ou você acha que não? Claro, vai jogar com méritos, né? Jogou pra isso, tem gestão pra isso, tem estrutura pra isso. E joga com méritos a Libertadores. Então assim termina o Campeonato Brasileiro. E os rebaixados, Ceará, Fortaleza e Juventude Esporte, né? Agora terminou 100%. Porque ficava, quem ganha a Copa do Brasil? Não, agora, finalmente, acabou a temporada, acabou o ano, acabou 100%. Termina triste pro Vasco, com a torcida vascaína. Eu me compadeço de vocês aí. Mas o Pedrinho tá conseguindo fazer um baita trabalho de reestruturação. E o Vasco tem tudo para voltar forte aí. Se conseguir uma boa SAF, Pedrinho aí trabalhando bem também, dá pro Vasco voltar forte aí nas próximas temporadas, né? Pro Vasco se reestruturar. Lembrando, o Vasco ele subiu em 22, ele tá 23, 24, 25, quarto ano seguido de Série A. Eu sei que ficar na Série A é pouco pro Vasco, mas para um clube que passou agora por uma 777 que deu muito errado, por mais gestões de briga para não cair de rebaixamento, é um baita avanço pro Vasco, que deve voltar com tudo aí. E o Corinthians é aquilo. Eu vou pesar as críticas aqui nesse vídeo, porque aqui é para enaltecer vocês que foram campeões. Parabéns pelo título, mas o Corinthians tem que cuidar do financeiro. É muita dívida, é 1 bilhão, 2 bilhões, entendeu? Então, tem que consertar isso daí para seguir forte para as próximas temporadas, porque ficou em 13º lugar do Brasileirão, ganhou a Copa do Brasil. Eu sei que ninguém está se importando porque ganhou a Copa do Brasil, mas ano passado brigou para não cair e deu aquela arrancada lá que foi para a Libertadores. Tem que fazer campanhas melhores no Brasileirão, brigar sempre pelo topo, que é a grandeza do Corinthians, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, galera. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui, galera!